Vamos lá! Câncer. Câncer, esse mês, vamos fazer diferente. Vou pegar a carta que normalmente eu leio no final, a carta de aconselhamento, para a gente ver qual é o foco, né, dessa leitura. A partir de agora, eu sou 100% responsável pelas minhas escolhas. O que será que eu vou precisar escolher ou entender que não posso ficar colocando para o outro a responsabilidade das minhas escolhas? Então vamos lá. Primeira carta que sai é a carta da Imperatriz. A carta da Imperatriz, ela é uma carta excelente que mostra o quê? Um período de crescimento, um olhar para os meus desejos, para o que eu quero, para as possibilidades da minha vida, né? É como se eu plantasse uma sementinha e essa sementinha fosse crescer com o tempo, né? Opa! No inconsciente aparece a dúvida, aparece a indecisão. Quando essa carta aparece no inconsciente, ela tem várias leituras, mas eu vou falar algumas delas, né? Uma, ela fala de um triângulo amoroso. Outra, ela fala de eu não me sentir preparado para as situações de saúde que eu vou vivenciar nesse período. Então, eu diria atenção para a saúde, tá? Lembrando sempre, gente, que o emocional é o que acaba atrapalhando a saúde da gente, né? Então, é um momento de um olhar também... Sabe quando a gente fala assim, olhar os valores, o que é importante para mim? Se a gente estiver falando de dinheiro, a carta fala atenção, porque não é um momento de uma boa estrutura, as coisas estão desestruturadas. Você se sentindo preso, amarrado, desiludido, com uma aliança, e aí ele fala, proteção espiritual aqui, vindo para você, para que nada te atinja. Então, vamos pensar num outro olhar, né? Vamos olhar internamente e ver por onde eu posso crescer, por onde eu posso ser uma pessoa melhor. Voltando lá na carta, eu sou 100% responsável pelas minhas escolhas. E aí ele mostra se consumindo, mais reservado, mais solitário, desestruturado. Então ele mostra o quê? Essa carta também fala muito da família, uma desestrutura na família. E ele fala muito aqui de uma comunhão de almas. Então é como se um dos valores que eu poderia buscar para mim como sendo muito importante seria eu ser verdadeira nas minhas relações. Ter uma cumplicidade, né? E a gente não está falando só de marido e mulher, tá? Das pessoas que me rodeiam, das pessoas com quem eu tenho relacionamentos de verdade, porque essa carta mostra o quanto vocês estão se consumindo, fechados para a emoção. E a minha preocupação é, quando começa a acontecer esse tipo de coisa, a saúde é o que aflige, acaba alterando a questão de saúde. Então ele diz, um momento favorável para pequenas viagens, muita ansiedade no meu dia a dia, com as pessoas com quem eu me relaciono, possibilidade de assinatura de papéis, de contratos ligados a trabalho, tá? Olha, muitos de vocês também podem ficar grávidas, porque na casa dos filhos mostra uma transformação, muitos podem acabar tendo um novo relacionamento, um romance, mas ele diz mudança de casa
E aqui ele fala também nessa incerteza, indecisão ligada a questões de saúde. Então, gravidez é uma possibilidade? É. Muita confusão, cabeça que não para de pensar, momento da autoestima, né, que precisa melhorar aí, e de uma inovação. Gente, eu diria assim, olha, só a verdade liberta. Quando a gente é verdadeiro no que a gente sente, no que a gente é como se abrisse um novo mundo, você fica mais leve. Porque essa carta diz assim, parar de fingir que está tudo bem, olhar de uma nova forma, buscar novas ideias, mudanças internas, porque a minha casa é a minha casa interna e também a casa com quem eu moro. Então essas mudanças internas vão refletir aqui no profissional e em como eu me apresento para a sociedade. Novos romances, né? Possibilidade aqui de novos romances, de muita criatividade e muita fertilidade. Então ele diz equilíbrio emocional, equilíbrio mental, um momento de escolha, sim, tá? Por isso tanta dúvida aqui, e ele fala, deixar por passado a desilusão. Viver o lado bom, a alegria, ficar mais leve, sabe? Ele fala como um momento de renascimento na vida do canceriano, quando ele, diante de novos valores, muitas vezes, sabe, a vida deixa a gente no hospital para a gente repensar valores. E essa grande inquietação, essa perda de energia faz o quê? Vocês ficarem mais quietos, mais reclusos, buscando um maior equilíbrio, tá? Porque o que está por baixo disso é muito estresse. Então ele fala, se cobrando muito, as relações paradas, ele fala muito frustrado, muito decepcionado com o outro, né? Quem será que é o outro mais importante na minha vida? E aí ele fala, pressentindo um relacionamento que não, na verdade é um relacionamento que nem existe, né? Que a gente fala, não vai dar certo, tá? Mas na verdade ele nem existe, porque se sente preso, se sente fechado, sem ação, sem coragem para agir. E aí ele mostra, né, um momento de crescimento. A energia da primeira carta, ela traz toda a possibilidade de crescer. Ele mostra na transformação uma luz do astral. É como se o foco fosse, olha, perceba o que está acontecendo na sua vida e mude isso, né? Reavalie tudo isso. Então ele fala, se sentindo muito sozinhos, muito sem ter com quem conversar, e nessa luta interna. Então eu diria assim, é algo interno que vai mexer, que vai desestruturar de alguma forma, né? Desestruturar também esses conceitos de família que a gente traz lá de trás, e ideias novas chegando e mudanças no lar, na casa. Um momento de aprendizado, que a espiritualidade está trazendo esse aprendizado, para que vocês possam evoluir nas relações. E nesse olhar, outra vez, de ser 100% responsável pelas próprias escolhas. Então ele fala, inícios novos. Quem quiser estudar fora, fazer uma viagem, passar num concurso, é um momento bastante favorável. Momento importante no lado profissional, onde vocês estão, assim, percebendo seus objetivos do lado profissional atingidos, com muito prazer, com muita satisfação. E ele fala, né, uma nova estrutura emocional, rompendo com o passado, uma mudança favorável, um esclarecimento, um novo planejamento. Sabe quando eu estou num período que eu não estou vendo muito qual é o meu objetivo? Então ele diz assim, é um plano novo. Diante dessa decisão, eu reestruturo todos os meus planos. O que eu quero para mim agora, onde eu quero chegar, o que eu vou buscar fazer, porque ele fala assim,
é como se vocês não se conformassem pela situação que vocês estão vivendo, sabendo que tem que deixar para trás algo que se dedicaram por muito tempo, mas não estão se sentindo preparados para isso. Por isso que a carta diz, a escolha é só sua, a responsabilidade de qualquer resultado é seu. Vamos ver aqui qual é a emoção dessa casa do inconsciente. Um momento de paz, de busca de equilíbrio e paz no dia a dia, né? Atenção para os extremos, porque muitas vezes a gente vai do 8 para o 80 aqui, né? Às vezes, sabe assim, sai fazendo ginástica, sai deixando de comer, querendo o resultado rápido das coisas, e não é por aí. É um momento de parar e avaliar, né? E entender que o que está aparecendo na minha vida é um reflexo do que eu tenho internamente, mesmo que seja algo inesperado. Ele fala que é um momento de vocês resistirem às situações, né? Entender o aprendizado diante de determinadas situações. É um período muito favorável para atrair. Aí volto a falar da gravidez, né? A possibilidade de uma gravidez, o final do sofrimento, o final de uma preocupação chegando aqui para vocês. Então é assim, né? A gente fala no jogo que a partir de uma decisão eu tenho todo esse jogo, é como se a roda girasse, né? A partir da decisão. Percebendo que, com relação ao outro, eu preciso colocar alguns limites, né? Não deixar a coisa correr tão solta assim. Ele fala que a espiritualidade iluminando a situação para que você tenha ação, para que você entenda, faça um balanço, organize internamente as suas emoções e agir, né? Não adianta ficar só no mental, é preciso agir. O trabalho é quem vai nutrir a sua energia maior, é quem vai te dar o maior ânimo, a maior satisfação. E ele fala aqui em novos começos, coisas novas chegando para vocês, um novo olhar para a vida, aqui novos planos, novos começos, novos projetos. Então ele mostra, olha, um momento de tranquilidade. Talvez uma viagem para vocês possa ser algo que vai fazer bem, é um momento favorável para viagem, sim. E experienciar coisas novas, coisas diferentes. A necessidade de ruptura, para você poder entender o novo chegando, né? E a carta fala que vem com uma intensidade e a necessidade de compreensão, de que você não está preso a nada, que você é livre, livre na sua verdade, que você não tem que carregar o peso do outro. Cada um carrega a sua mala, que eu brinco, né? Percebendo que nessas parcerias, toda empolgação, todo plano, todo projeto teve uma certa desaceleração, gerando estresse, e aí que a carta diz, né? É preciso que tenha um balanço, uma receptividade do novo, né? O compreender o porquê que a vida nesse momento está trazendo algo que, mesmo sendo sofrimento, é para eu olhar isso de uma forma mais no sentido de reavaliar posturas e escolhas, do que simplesmente achar que eu estou sofrendo desnecessariamente. Se eu percebo dentro de mim a fonte, né, o que a gente chama de Deus, o que a gente chama desse todo, né, dessa natureza, quando a gente percebe que faz parte de tudo isso, a segurança é maior. E aí, voltando na frase, eu me sinto responsável, 100% responsável pelas minhas escolhas. Bom mês para vocês.